Desde os tempos antigos, nosso planeta tem abrigado pessoas tomadas pela loucura ou consumidas por uma fúria incontrolável que, por diferentes motivos, desejaram nada menos do que destruir completamente essa terra pecadora. Mas e se um dia um desses indivíduos, ou talvez uma organização, ou até mesmo um país inteiro, acabasse colocando as mãos em uma tecnologia capaz de realmente realizar esse desejo sombrio? Olá, pessoal! Por mais assustador que pareça, esse cenário não está restrito à ficção. Ele é real o suficiente para ter sido teorizado seriamente. E tem até nome. Trata-se de uma arma do juízo final, conhecida como bomba de cobalto. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa com mais uma investigação explosiva. Então, hora de começar. A concepção da bomba de cobalto. A ideia da chamada bomba de cobalto foi trazida à humanidade pelo físico Lewis Szilard. Para ser mais exato, ele não a propôs como invenção, assim como um alerta sobre sua possível criação. Szilard parecia ter um certo dom de prever o futuro, sendo uma espécie de Cassandra do mundo acadêmico no século XX. Foi ele o principal autor da famosa carta de 1939, que ganhou notoriedade ao receber a assinatura de Albert Einstein antes de ser enviada. Nesse documento, ele advertiu o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, sobre o risco de a Alemanha nazista estar desenvolvendo uma bomba atômica. E o fato é que essa carta acabou desencadeando a corrida americana pelo armamento nuclear, dando origem ao que mais tarde seria o Projeto Manhattan. O próprio Leo, aliás, teve participação direta e profunda nesse projeto. E foi esse mesmo cientista que, em 1950, fez um anúncio chocante. Seria possível construir uma arma capaz de exterminar toda a vida na Terra. E o mais assustador, não se tratava de uma simples bomba de hidrogênio voltada para a destruição física. O verdadeiro perigo da bomba de cobalto está na exposição letal à radiação que ela causaria em escala global. O que é a bomba de cobalto? Na verdade, quando comparamos com o esforço teórico e técnico absurdo necessário para desenvolver uma simples bomba de hidrogênio, o conceito da bomba de cobalto é muito mais simples. O que se precisa fazer é apenas envolver o núcleo da bomba de hidrogênio com uma carcaça feita de cobalto. Só isso. E veja só, na natureza existe apenas um isótopo estável de cobalto. Estamos falando do cobalto 59, ou CO59, um elemento estável e que por si só não é radioativo. Porém, no momento em que uma bomba de hidrogênio explode, essa camada de CO59 é bombardeada por uma chuva intensa de nêutrons liberados na explosão. Isso faz com que os núcleos do CO59 capturem um nêutron extra, transformando-se em um isótopo altamente instável, o cobalto 60, ou CO60. E ao tentar voltar ao seu estado original de estabilidade, o CO60 libera uma quantidade enorme de radiação gama. Esse elemento radioativo leva cerca de 5,27 anos para decair pela metade. Esse é o seu chamado meio-vida. Em resumo, a bomba de cobalto opera em 5 etapas principais. Primeira etapa, ocorre a explosão nuclear inicial, com a fissão em cadeia dos núcleos de urânio ou plutônio. Segunda etapa, a detonação ativa a bomba de hidrogênio, gerando temperaturas e pressões colossais. Terceira etapa, fusão nuclear. Os átomos mais leves se fundem, formando núcleos atômicos mais pesados. Quarta etapa, os nêutrons liberados pela explosão atingem a carcaça de cobalto ao redor. Quinta etapa, o cobalto 59, que antes era estável, absorve um nêutron e se transforma no radioativo cobalto 60. Esse processo gera radiação gama extremamente potente. E essa radiação, agora presente no CO60, é carregada pelos ventos, pelas correntes de ar e de água, espalhando-se por vastas regiões e se depositando no solo, nos oceanos e em todos os cantos do planeta. A ameaça da bomba de cobalto. Bombas nucleares comuns, como as atômicas e a de hidrogênio, têm 4 principais formas de destruição: o clarão inicial, a onda de choque, a contaminação radioativa e o pulso eletromagnético.
Experimentos com bombas atômicas mostraram que os dois primeiros, o clarão e a onda de choque, são os que causam os maiores estragos. Já a radiação liberada por uma bomba de hidrogênio comum costuma representar algo em torno de apenas 10% dos danos totais. No início, praticamente nenhuma atenção era dada a esse fator. Só alguns anos depois é que ficou evidente o aumento dramático de casos de câncer e de mutações genéticas entre as pessoas que estavam nas áreas afetadas. Mesmo assim, a contaminação radioativa causada por explosões nucleares tradicionais tende a se dissipar relativamente rápido. Hoje em dia, há cidades próximas a antigos locais de testes nucleares onde a vida voltou ao normal, com pessoas vivendo, trabalhando e criando famílias. Mas se uma bomba de cobalto tivesse sido usada nesses locais, a história seria completamente diferente. Nesse caso, mesmo depois de 100 anos, a área ainda estaria totalmente inabitável. A maior ameaça da bomba de cobalto é justamente essa, a radiação persistente e de longa duração. Por isso, ela também é chamada de bomba de supercontaminação. O pior é que os sobreviventes dificilmente conseguiriam permanecer tempo suficiente em abrigos subterrâneos até que os níveis letais de radiação diminuíssem. Esse tempo necessário ultrapassa com folga a duração de uma vida humana. Enquanto uma bomba de hidrogênio limpa pode permitir o retorno de moradores em apenas 6 meses, uma bomba de cobalto pode tornar o local inacessível por dezenas ou até centenas de anos. De acordo com estimativas da Federação dos Cientistas Americanos, se uma bomba de cobalto de 60 quilos fosse detonada, emitindo 10 sieverts por hora, toda forma de vida num raio de 100 quilômetros morreria em no máximo 3 semanas. E mesmo 5 anos depois, passado o primeiro período de meia-vida do cobalto-60, se alguém tentasse retornar àquela região, a metade dessas pessoas morreria em 1 ou 2 meses. E quem sobrevivesse não estaria a salvo. A maioria acabaria desenvolvendo algum tipo de câncer. Em teoria, com uma taxa de 5 sieverts por hora, ninguém conseguiria resistir por 1 hora inteira sem sofrer efeitos graves. Após 10 meias-vidas, ou seja, mais de 50 anos, a radiação cairia para cerca de 10 millisieverts por hora dentro daquele raio de 100 quilômetros. Nesse nível, uma pessoa poderia aguentar por, no máximo, 4 dias antes de sofrer mutações genéticas ou outros danos sérios à saúde. E só depois de 20 meias-vidas, ou aproximadamente 100 anos, a radiação cairia para 1 microsievert por hora. Nesse ponto, até mesmo as áreas mais contaminadas poderiam voltar a ser habitadas por longos períodos. Ainda assim, mesmo com o passar de 1 século, a taxa de câncer nessas regiões continuaria bem acima do normal. Apenas após 25 meias-vidas, ou cerca de 130 anos, a radiação chegaria finalmente a um nível comparado ao fundo natural de radiação em países da Europa, entre 0,10 e 0,30 microsieverts por hora. O significado militar e estratégico da bomba de cobalto. Como você viu até agora, com apenas 60 kg de cobalto é possível transformar uma área de 100 km de raio em um deserto tóxico, para sempre inabitável. E se alguém quisesse exterminar toda a vida na Terra, bastaria espalhar apenas 1 grama de cobalto-60 para cada quilômetro quadrado da superfície do planeta. Segundo cálculos de especialistas, seriam necessários cerca de 510 toneladas de cobalto-60 para acabar com todas as formas de vida no planeta. Para efeito de comparação, isso equivale ao peso de carga de apenas 3 aviões cargueiros de grande porte. E vale lembrar, o cobalto nem é um elemento tão raro assim. De acordo com o relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos de 2024, as reservas conhecidas de cobalto chegam a 11 milhões de toneladas. E só naquele ano foram extraídas cerca de 300 mil toneladas de cobalto no mundo inteiro. Mesmo assim, isso não significa que Liu, o idealizador da bomba de cobalto, fosse um lunático sedento por sangue. Pelo contrário, com sua pesquisa, ele queria mostrar como a tecnologia moderna é capaz de destruir a humanidade com assustadora facilidade e como a corrida armamentista é um caminho extremamente perigoso. No caso da bomba de cobalto, essa corrida é ainda mais absurda, por 2 motivos. Do ponto de vista militar, usar uma arma dessas simplesmente não faz sentido estratégico algum.
Afinal, de que adianta reduzir o território inimigo a um campo de morte eterna se nem mesmo o vencedor poderá ocupar ou aproveitar essa terra depois? Além disso, a radiação não respeita fronteiras. Ela se espalha pelo vento e pela água, atingindo não só o inimigo, mas também o próprio país que disparou a bomba. E foi por isso que, logo após o surgimento dessa ideia, os cientistas passaram a usar um novo termo para descrevê-la: a máquina do fim do mundo. Porque se o apocalipse pode ser fabricado com as próprias mãos, que sentido há em se dar um trabalho de esperar por ele chegar? Na prática, se algum país quisesse mesmo acabar com a humanidade, bastaria detonar uma bomba de cobalto em seu próprio território. Depois disso, o vento e a chuva cuidariam de espalhar radiação pelo planeta todo. Claro, os primeiros a morrer seriam os próprios cidadãos daquele país, mas isso não salvaria o resto do mundo. É com esse tipo de lógica que se costuma dizer que muito provavelmente uma bomba de cobalto jamais será construída de verdade. E até agora foi exatamente isso que aconteceu. Nem mesmo nos períodos mais tensos da Guerra Fria há registro de que alguém realmente tentou fabricar uma dessas bombas. O curioso é que o país que chegou mais perto disso não foi nem os Estados Unidos nem a União Soviética, e sim o Reino Unido. No início da década de 60, o Reino Unido realizou testes com bombas de hidrogênio na Austrália e estudava as propriedades do cobalto como indicador radioquímico. Depois disso, o governo britânico teve que passar anos explicando que aquelas pesquisas não tinham nada a ver com o desenvolvimento de uma bomba de cobalto. Concluindo, hoje podemos afirmar com razoável segurança que bombas de cobalto não existem. Por enquanto, armas radioativas capazes de exterminar toda a vida na Terra permanecem como ameaças fictícias, típicas de filmes de ficção científica e filmes pós-apocalípticos. Ainda assim, nunca devemos esquecer que esse tipo de bomba pode ser fabricado não apenas por superpotências, mas também através de grupos terroristas ou regimes marginais. É por isso que a bomba de cobalto, assim como outras bombas sujas, costuma ser chamada de a arma nuclear dos pobres. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.